Olá, meu nome é Fabiano Santos e estou trabalhando com vocês a disciplina de História da Educação 1. Nos últimos encontros, nós discutimos sobre a história da educação, demarcando os tempos em que ela ocorreu, desde a antiguidade até a modernidade. Nós passamos pela discussão da instituição escolar, né, ou a história das instituições escolares, para finalmente falarmos sobre as fontes históricas, né? Hoje nós vamos discutir sobre as abordagens históricas, não é? Desde uma perspectiva mais epistemológica, teórica sobre a história, é fundamental que vocês conheçam, que você conheça sobre as abordagens da história. E basicamente ela se divide em duas. Uma perspectiva de microhistória e uma perspectiva de macrohistória. Por que é importante a gente estudar sobre as abordagens históricas? Porque a depender da perspectiva sobre história, está correlacionado à visão de mundo do professor, à visão de mundo do historiador, à visão de sociedade, de formação humana que o professor ou a professora tem. Então, por isso que é muito importante que a gente aborde essa questão das abordagens, dos fundamentos históricos envolvidos na história. Alguns autores gostam de falar gostam de falar que a gente pode brincar com escalas, como se a gente pudesse ir trabalhando com duas escalas. Uma escala que está olhando para a instituição e outra que está olhando para os fenômenos históricos envolvendo a instituição. Dependendo da escala que eu uso aqui, se é a escala micro, a escola, ela vai abordar algumas perspectivas ou características da escola. A depender da perspectiva ou da escala que eu vou trabalhar aqui com as fontes e a concepção, eu vou olhar para essa escola de forma macro ou de micro. Vamos ver um pouco sobre o que a gente quer falar sobre essas questões, tá? Bom, então, primeiro, né, o debate das abordagens históricas gira em torno de uma amplitude de análise, ou seja, eu posso olhar para a história desde uma visão mais ampla ou eu posso olhar para a história desde uma visão mais específica. E aí estão em embate, entre aspas, esse embate, estão em embate duas visões. Uma visão chamada de nova história e uma visão chamada de velha história. Mas temos que tomar muito cuidado, porque o novo sempre tem da ideia de algo melhor, mais avançado, e o velho como algo pior. O novo para que veio substituir o velho. Não é nessa visão, nessa perspectiva que eu quero trabalhar aqui com você. Eu quero trabalhar com você numa perspectiva de que há duas concepções sobre história, cada uma com suas características, com seus aspectos positivos, com suas positividades, e também com aspectos negativos, tá? Então, o meu objetivo aqui não é tomar a defesa por uma ou por outra, mas apenas apresentar o que cada uma delas apresenta, tá? Coloca, tá? A nova história, então vamos começar pela nova história, eu quero começar então de trás para frente, tá? A nova história ela surge nos anos 80, 1980, com historiadores franceses. Eu lembro que eu falei disso, que eu vinha retomar com vocês em algum momento essa questão dos franceses, principalmente aqueles que estudavam a história das mentalidades. Isso significa um recorte micro para o objeto histórico. História das mentalidades está relacionado com a história do cotidiano, a história das subjetividades, a história das individualidades. Então, se a gente puder demarcar uma primeira diferença entre uma e outra, é que a história nova, ou a nova história, se preocupa com os aspectos individuais, cotidianos, culturais da sociedade. E, portanto, do ser humano, do sujeito que faz e que é sujeito dessa história, né? O sujeito que faz a história e que é parte dessa história. Então, nova história das mentalidades, história da subjetividade, história das particularidades, história das questões menores, micros.
E por que os anos 80 marca isso? Porque nos anos 80 a gente viveu no movimento da academia e das reflexões teórico-filosóficas uma crise de racionalidade. Nessa crise de racionalidade, entrou em disputa os estruturalistas e os pós-estruturalistas, ou aqueles que defendiam que vivíamos num período moderno, ou aqueles que defendiam que vivíamos num período moderno, e aqueles que dizíamos que vivíamos num período pós-moderno. Então, esses da história nova, ou da microhistória, que defendiam a crise de uma racionalidade, diziam o seguinte: olha, esta ciência que serve para a explicação de tudo, tornou-se uma espécie de metanarrativas, ou seja, que de tão totalizante que serve como explicação para tudo, esquecendo de questões menores, particulares, e que nem sempre são possíveis de ser explicadas pela racionalidade científica. Há outras racionalidades, que não só a ciência, que explica a realidade, os fenômenos da realidade. Então, a subjetividade, o cotidiano, passam a ser objetos de estudo desses que são afeitos, desses que são adeptos a essa corrente chamada de pós-estruturalistas. E o que está colocado aí nos estruturalistas e nos pós-estruturalistas, né? Além desta questão que eu estou colocando, eles vão defender, um ou outro vão defender que há uma estrutura, que é, nos estruturalistas, econômica, e que essa estrutura econômica explica tudo que ocorre na sociedade. E os pós-estruturalistas criticando esta estrutura econômica, que explicaria tudo, como de forma onisciente, onipresente, dizendo que nem tudo é explicado pela economia, que muitas coisas podem ser explicadas pela cultura. E aí vem os culturalistas, defendendo a importância de explicar a história por meio da cultura e não somente por meio da economia ou da história social. Tá? Então, é esse o contexto que marca o debate em torno da crise de racionalidade, ou que marca a criação da microhistória como perspectiva de construção do entendimento da história. Indo um pouco antes, né? Então eu falei que nos anos 80 essa questão ela se aflora mais, né? Mas as críticas a uma história... Veja, é importante deixar isso mais claro, né? O que eu estava falando antes é da crise de racionalidade que explica por que a microhistória ganha centralidade nas explicações dos fenômenos históricos. Mas isso não significa que a microhistória é criada como concepção naquele momento, tá? A microhistória como concepção é criada nos anos 20, quer dizer, os primeiros passos para a história nova, ou a microhistória, se dá lá nos análises, que foi um movimento muito importante dos franceses, né? Que criticavam aquilo que eles chamavam de uma história tradicional. Era uma crítica implacável, especialmente a história que eles chamavam de uma história política, uma história totalizante, uma história que, a exemplo do que eu falei agora há pouco, do contexto de crescimento da história nova, uma história estruturalista. Tudo bem? Bom, então é neste momento, com a criação de um movimento que ficou conhecido como análise, que os pesquisadores de história começaram a falar: não é essa história que serve para nós. Nós precisamos produzir uma outra história, uma história que considere as subjetividades, que considere as individualidades, que considere o cotidiano. Então, neste movimento do início do século XX,
eles criticavam a história totalizante do século XIX. Talvez o teórico que mais foi criticado pelos adeptos dessa perspectiva foi Karl Marx, com a sua teoria histórico-cultural e o seu método, né, histórico-filosófico, que lançava luzes à história como um fenômeno mais amplo, político e econômico. Talvez ele tenha sido o mais criticado por este movimento francês. Ao criticar este movimento, ao criticar a história totalizante, segundo eles diziam que era preciso criar outras fontes, outros métodos. É bom que nós vimos isso propositalmente, né, nas aulas anteriores, o que é fonte, porque agora vocês conseguem entender por que eles precisavam ao reconstruir a concepção histórica, reconstruir as fontes e os métodos para analisar a história. Não adianta você falar que você vai produzir uma história nova, baseada na história de vida de um sujeito, de uma escola, ou de alguma instituição, ou de alguma pessoa, se você está se valendo de fontes que não te ajudam a compreender a história daquela pessoa. Se você está analisando documentos do Estado, amplos, que contam uma história mais ampla socialmente, ela não vai te oferecer indícios para explicar o que estava acontecendo ali. É muito legal, né? Porque aí a gente pensa que consegue já ir relacionando a história como movimento, as suas diferentes concepções e as fontes. Lembra que eu falei lá na aula sobre fontes históricas? Não tem como a gente dissociar uma concepção de história das fontes utilizadas para explicar ou reconstruir essa história. O exemplo está aqui colocado para vocês. As preocupações daquelas pessoas, né, dos teóricos adeptos àquele movimento, iam desde a base mais material para as superestruturas sociais e culturais, como eu falei um pouco antes. Dois autores são importantíssimos para o desenvolvimento de uma perspectiva da microhistória. São eles o Lévi-Strauss e o Foucault, porque eles impulsionaram a importância dos discursos, dos rituais, chamaram a atenção para a sexualidade, para instituições menos amplas, como as prisões e os micropoderes que se estabelecem nas prisões e nas relações sociais. O Foucault, como um teórico muito importante da teoria, né, dos micropoderes, que retira da classe social a explicação das brigas e distinções de classe social, da sociedade, e coloca nas pessoas, nos sujeitos, nas relações que as pessoas se estabelecem, inclusive em grupos sociais. Um professor como um detentor de um poder diferente do estudante, e que este poder é muito importante de ser estudado. E aí a gente vai, então, começar a pesquisar sobre a histórica relação entre professores e alunos numa escola ou numa rede municipal, numa rede estadual, como isso foi se construindo. Então, é graças a essa nova história que essas questões começam a ser estudadas e começam a fazer parte de uma reflexão mais acurada. Pesou ainda em favor das mentalidades, dessa perspectiva microhistórica, as rebeliões dos anos 60, vocês devem lembrar, né, dos movimentos hippie, de contestamento, de descontentamento das políticas econômicas adotadas pelos principais países, também pela esquerda ocidental, do modelo soviético de socialismo. Então, são movimentos que vão produzindo uma nova concepção de história. Essa nova esquerda, digamos assim, ou esse novo movimento, vai olhar para a antiga esquerda, vai olhar para os antigos movimentos revolucionários como movimentos absolutistas,
que não deram ou não dão espaço aos sujeitos, e deram espaço muito aos movimentos políticos. Então, é a reforma, é a Revolução Bolchevique. Mas e onde estava a mulher na reforma bolchevique? Uma poesia muito legal do Bertolt Brecht, que ele vai falando, né, da história dos vencedores em detrimento da história dos vencidos. Porque na história a gente só conhece a história de quem venceu. É a história do descobrimento do Brasil. Mas espera aí, o Brasil foi descoberto ou já haviam pessoas aqui? Os indígenas já moravam no Brasil. Mas a gente conta, a história oficial conta, isso tem mudado, felizmente, mas eu, né, os mais experientes aí que estão me ouvindo vão saber que a gente estudou que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, ponto final, e a gente tinha que memorizar isso. Nunca foi problematizado para mim que quem vivia aqui eram os verdadeiros descobridores do Brasil. Porque a história, como diz o Bertolt Brecht, a história dos vencedores é a história real. Ou a história real é a história dos vencedores. Este movimento vem para contrapor e falar, olha, esse tipo de história, essa esquerda que colocou esse tipo de compreensão da sociedade, não serve para mim, não serve para nós. Eu quero entender mais especificamente o que aconteceu, quais eram os sujeitos que estavam envolvidos lá, qual era a história de vida das pessoas que estavam lá. Isso também é história, segundo eles. Isso também é história. História é tentar olhar para as relações familiares que se estabeleciam em um determinado momento e isso explicar o que aconteceu naquela sociedade. Porque as relações familiares poderiam ser um fator explicativo diferentemente do que compreendiam aqueles que defendiam a macro-história. A outra crítica que os autores do movimento da escola da História Nova criticavam, né? Eles falavam que essa história, a história mais totalizante, se apegava demais a narrativas. E aí a crítica deles, eu quero deixar isso muito claro, a crítica que eles faziam era que essas narrativas parecia que davam uma determinação muito forte à história, não dando espaço às micro-relações ou micropoderes, como Foucault dizia. Descrevia de forma muito detalhada e muito generalista a sociedade sem dar espaço para os aspectos mais pontuais. Então, eles diziam, era uma explicação globalizante, como se toda a classe trabalhadora tivesse exercido um papel revolucionário ou de luta, e é uma história masculina, então os homens à frente disso e as mulheres ocupando um papel secundário. Então, não é sempre assim, segundo eles. A microhistória, então, diz respeito ao sujeito. Isso é importante, tá? Lembra da brincadeira que eu falei das escalas, da redução e aumento das escalas? O historiador reduz sua escala analítica quando vai estudar a microhistória. Quando se vale da microhistória, ele reduz a escala. Ele não está mais só preocupado com a Revolução Francesa. Ele está preocupado com sujeitos que participaram da Revolução Francesa. Tem um autor, Edward Thompson, muito legal, gente, muito legal. Ele vai tentando mostrar um pouco da história da classe trabalhadora, mas ele não fala da história da classe trabalhadora de forma mais geral. Ele fala da história da classe trabalhadora a partir de pessoas que viveram naquele momento. Então, ele resgata a história de um ferreiro que passou por determinados problemas, determinados impasses que ele tinha que resolver. Isso ele vai mostrando, então, vai tentando relacionar a história mais ampla da sociedade capitalista com exemplos mais específicos, sujeitos que viveram aquilo. Então, um pouco isso, né, que aqui está se colocando, querendo se colocar. Essa brincadeira que se pode se fazer com as escalas. Simultaneamente, o objeto, então, diz respeito ao sujeito e ao objeto. No caso, os enredos e conflitos protagonizados por agentes anônimos da realidade histórica. Então, ao mesmo tempo que eu posso ampliar ou reduzir o sujeito, né, eu posso também fazer isso com os objetos que eu estou pesquisando. Então, a reforma da vacina, a reforma
então não vou pesquisar só a reforma da vacina, vou pesquisar o movimento de pessoas que estavam vivendo numa determinada comunidade enquanto a reforma da vacina ocorria. A narrativa da microhistória, então, evita explicações generalizantes. O historiador assume o papel de narrador onisciente de uma trama estabelecida. Ele compreende, ele sabe que ele é o narrador dessa história, ele não está inventando a história, claro, por isso é importante as fontes históricas, mas ele tem consciência de que o recorte que ele está fazendo não tem nenhuma pretensão de fazer generalizações históricas. A análise das particularidades, para ele, historiador, já garante a explicação do fenômeno histórico que ele está pesquisando. Tá? A narrativa, nesse caso, é temperada com as dúvidas do próprio historiador. Aqui, então, me parece que nenhuma nem outra, nem a macro e nem a micro, entendem o historiador como um sujeito neutro, né? Mas aqui a microhistória quer chamar a atenção da importância de que o historiador, ele, ao analisar o objeto, ele também repousa sobre este objeto as suas impressões, as suas crenças e assim por diante. Os temas que são referidos à microhistória estão ligados às comunidades, às situações limites, às biografias. A gente vai ver, quando estudar sobre a história das disciplinas escolares, que é um tipo de microhistória, tá? A microhistória se direciona, portanto, aos estudos das comunidades, de situações limites, personagens populares. Com a microhistória, é possível hoje a gente usar as narrativas como pesquisa, uma pesquisa narrativa, que você vai tentar descrever, ou compreender, ou analisar uma história, uma determinada realidade, a partir da narração de sujeitos que viveram naquele momento. Isso para o positivismo, ou para uma outra perspectiva de história, isso é impensável, né? Uma pessoa pode se falsear a realidade. Essa não é uma preocupação da microhistória. A microhistória, então, como eu falei, estuda as comunidades para aquilo que está na sombra da história, ou seja, é preocupação, assim como o Bertolt Brecht disse, da história dos vencidos ou dos vencedores. Ele está preocupado em apresentar a história dos vencidos, de quem está à margem, de quem está à sombra da história. Tá? Essa é a grande preocupação. Agora vamos falar sobre o outro lado, ou a outra concepção de história, que é a macrohistória. E já vamos ir para as conclusões logo após isso. Bom, como vocês podem imaginar, por exclusão e por uma premissa, macrohistória seria o oposto daquilo que defende a microhistória. Mas não é bem assim. Pelo menos não dentro de uma perspectiva de macrohistória. A macrohistória vai dizer assim, as mentalidades e os defensores desta mentalidade vão dizer, da microhistória, vão dizer que elas são tão abrangentes que diluem, quando são tomadas de forma abrangente, diluem qualquer tipo de estratificação e de compreensão de uma sociedade mais específica, né? As críticas à historiografia marxista que eles fazem, né, a microhistória, como eu já disse antes, é que não teria passado de uma história pautada em infraestrutura, burocracia, assim por diante. Bom, a macrohistória, gente, diferente de uma perspectiva que defenda a macrohistória como oposição à microhistória, eu quero mostrar aqui para vocês a macrohistória como talvez uma ênfase sobre a história política, econômica, sem que aspectos mais específicos sejam tratados, tá? Que é o que o Sanfelice, o texto que vocês vão estudar ou estudaram, vai falar e vai defender, né? No texto, o Sanfelice vai defender que a macrohistória trata da história de uma forma dialética, ou seja, micro e macro se complementam, sem nunca perder de vista a prevalecência, sim, e aí a diferença, da estrutura material determinando
ou da estrutura, né, determinando as questões da superestrutura. Lembra que a crítica maior da microhistória era essa? Uma das críticas, pelo menos. A macrohistória vai dizer, olha, essa para nós é uma questão resolvida, não tem problema nenhum. Para nós, micro e macro se relacionam de forma dialética, mas há uma predominância, uma determinação estrutural sobre a superestrutura. Esses autores da macrohistória defendem que é possível estudar aspectos da vida cotidiana, contanto que não se perca de vista as relações da totalidade. O exemplo que eu dei do Edward Thompson é um bom exemplo. Ele é um autor que é considerado um autor marxista, mas que não deixa de estudar as questões micro das relações de poder. Então, há possibilidade de relacionar questões específicas com macro. Tá? Então, a categoria, o conceito fundamental para a macrohistória é o conceito de totalidade. É como se nós pudéssemos olhar a realidade de uma forma mais ampla, totalizante, e dentro dessa forma ampla e totalizante, questões micro e macro se complementariam. Tá? Uma complementando a outra. Então, o Sanfelice diz assim, nós não devemos abrir mão da perspectiva de totalidade. Essa categoria é fundamental para explicar os fenômenos históricos, porque, segundo ele, quando a gente se debruça só sobre questões específicas, essas talvez não expliquem o fenômeno na sua essência, e se permaneça numa explicação aparente. Então, aí ele está fazendo crítica às perspectivas da microhistória que eu apresentei para vocês, né? Ele diz assim, olha, se a gente tomar somente a microhistória, a gente perde essa ideia de relacionar com a totalidade que, segundo ele, determina o que aconteceu de forma específica. A pessoa, um ferreiro que foi estudado por um historiador da microhistória para entender as relações de produção do capitalismo, esquece, segundo Sanfelice, que as atitudes deste ferreiro são resultado de uma perspectiva ampla de sociedade e que, portanto, gera atitudes conjuntas e sociais. Com isso, então, gente, a gente conclui essa aula que apresentou para vocês as concepções de micro e de macrohistória, apontando que não há uma melhor ou pior, não há uma certa ou uma errada, há diferentes concepções, e eu gostaria que você estudasse, aprofundasse essas concepções e se identificasse com elas e definisse por uma ou pelas duas, enfim. O importante é que você conheça essas abordagens, saiba que quando estamos falando sobre história, seja das instituições escolares ou de uma concepção mais ampla, por trás disso está uma concepção de história, que olha para os fenômenos de uma forma mais ampla ou mais específica. Com isso, a gente termina aqui. Eu espero que você tenha aproveitado esta aula. Nos vemos na próxima. Até breve.